Bom dia, nação sonhadora. Aqui é Fernando, dos Sonhos Grandes, onde é nosso trabalho é achar brasileiros fantásticos que foram viver suas vidas e seus sonhos fora do Brasil. Hoje a gente está com o meu xará, Fernando Ishi. Moshi Moshi. Mochi, Mochi. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, obrigado por aceitar o convite, cara. Obrigado a O... você, é um prazer. Imagina, o Fernando, a gente estava conversando, ele é um Nisei, ou seja, ele é um descendente de japoneses e ele está morando no Japão, gentilmente conversando com a gente às 10 da noite no Japão. Ele está no Japão, se eu não me engano, desde 2008, 2009, é isso? Não, na verdade eu tô ainda recente, né? Eu Ah, tá vim bom. para cá no final do ano passado, Ah, tá em bom, é bem recente. 2017. É bem Bem recente. recente ainda. É. Como é que foi essa mudança? Como é que você decidiu ir pro Japão? Porque você é casado com uma japonesa e tem duas filhas. Isso, eu sou descendente, eu sou segunda geração, sou Nisei, né? Uhum, Então, já tenho um pouco a carga cultural japonesa, né? E depois casado com uma japonesa e tendo as minhas filhas também nascidas no Brasil, mas com dupla nacionalidade, né? uhum, Então no final do ano passado resolvemos mudar para o Japão, né? uhum. E como que foi essa mudança? Você já tinha uma proposta de emprego ou você foi e procurou emprego aí? Como é que foi esse planejamento para mudar? Na verdade, já era uma coisa que vinha martelando a minha cabeça, né? Já há Aham, alguns anos, na verdade. Mas para ser sincero, o Japão nunca tinha sido a primeira opção, né? A gente sempre pensa num país que tem um pouco mais a facilidade de adaptação, como os Estados Unidos, ou até mesmo o Canadá, alguns países com a língua inglesa, né? uhum, E principalmente pensando em termos de adaptação, né? uhum. E só que assim viável mesmo pela questão até da minha idade, né? Eu tenho hoje 48 anos. Você migrar para um país que aceita a migração, principalmente assim de trabalhadores qualificados, Uhum, é uma idade já um pouco avançada. uhum, E viável mesmo seria realmente o Japão pela descendência, né, e a facilidade que eu teria para conseguir o visto, né? uhum, Os Estados Unidos com esse problema todo de imigração, o bloqueio do Trump, está cada vez mais difícil, muita gente sendo mandado de volta, né, uhum. dos Estados Unidos para o Brasil. E o Canadá é aquele problema da idade, né? Entendi. Eu cheguei a fazer uma pesquisa no consulado e em muitos quesitos eu já não atingiria a pontuação necessária, né? Uhum, E fora que assim é um trâmite um pouco longo, é um processo longo de validar o seu diploma, de conseguir um emprego. É um uhum, processo aí que demora 2, 3 anos, né? aham, Então ficou cada vez mais próximo a decisão pelo Japão, né? uhum. Ah, legal. Você trabalha com o quê? Desculpa a pergunta. Olha, hoje eu ainda estou formatando meu negócio aqui, né? Eu Aham, cheguei aqui em outubro do ano passado e muitos descendentes de brasileiros acabam vindo para trabalhar em fábricas, né? uhum, Em serviços de operários, né? uhum, Pela questão da língua, né? Se você hoje não tiver o japonês fluente, principalmente na escrita e na leitura, você não consegue uma posição de trabalho, né? entendi. E fora a cultura japonesa que ele não premia a meritocracia, né? É mais realmente a hierarquia, o tempo de trabalho. Uhum, Então, e para você realmente ter a leitura
a escrita fluente em japonês, são alguns anos aí de dedicação nos estudos, né? Aham, E, então era uma coisa que complicava para esse lado, né? entendi. Então existe sempre essa opção de você poder trabalhar em fábricas, Uhum, né? Que não é um demérito nenhum, né? Tem muita uhum, gente que trabalha disso, tem muita gente que consegue ter bons, consegue se manter com esse tipo de claro. trabalho, né? Uhum, E só que o planejamento que eu tive ao vir para o Japão é um pouco diferente, né? As pessoas normalmente resolvem isso quando não são mais jovens, né? uhum, Pensam em vir fazendo um pé de meia, né? E eu uhum, já estou vindo aqui praticamente com a minha idade, né? Então, é uma decisão que a gente tomou, eu com a esposa, pensando realmente em acabar de criar as minhas filhas aqui no Japão, né? uhum. E isso ainda vai demorar uns 10, 15 anos, mas eu provavelmente passando essa fase, talvez dificilmente eu voltaria a viver no Brasil novamente, né? Claro. Então voltaria para o Brasil a passeio para visitar os familiares e tudo mais, né? Uhum, Mas provavelmente não para viver, né? entendi, entendi. E, e as suas filhas, como é que elas lidaram com essa ideia de mudar para o Japão? Então, eu tenho uma filha de 14 e outra de 16. Uhum. Que é um Nessa, momento que eles estão bem apegados aos amigos, à escola, né? exatamente. É. Então, essa foi uma dificuldade, né? Uhum, Mas a gente conversou em casa, tal, a gente viu que não criaram tanta resistência, porque elas vinham todos os anos aqui visitar os avós, uhum, gostam do país, né? Obviamente que você vira a turismo é muito diferente de você viver, né? aham, E mas eu falei para elas, seria um desafio, eu acho que só trariam coisas positivas para elas, né? uhum, E depois de formadas, elas poderiam escolher o caminho delas, né? Poderiam aham, voltar para o Brasil, continuar aqui. A gente simplesmente achou que podendo terminar de criar elas aqui no Japão, abriria o leque de opções para elas para o futuro, né? claro. E elas lidaram Então, bem com isso, entenderam e toparam o desafio. entenderam e, pô, graças a Deus conseguiram entrar numa boa escola aqui no Japão, né? Que esse foi o fator decisivo da gente vir definitivamente, né? Porque você fica alguns anos pensando, putz, isso daqui não tá bom, no Brasil não tá bom, quero sair, quero. Mas para você realmente tomar a decisão é o ponto-chave, né? É Uhum, difícil da uhum. pessoa tomar essa decisão. Não, vou e está resolvido, né? Muitas pessoas pensam e não E só decidem, pensam, né? né? Então, é, e Aham, acabam não saindo, né? Então, esse foi o momento que falou, não, a gente tem a oportunidade de ir para o Japão, pensando no futuro delas, uhum. principalmente, né? Então, foi a hora que a gente fez as malas e acabou vindo para cá, né? Legal. E elas se adaptaram bem? Elas já falavam e liam ou Elas japonês, não? falavam, liam, escreviam pouquíssimo, Uhum, mas foi uma escola que aceita muito bem o estrangeiro, uhum, tem toda uma maneira especial de lidar com o estrangeiro, na dificuldade que eles têm para compreender a leitura, a escrita, né? uhum, E tem todo um suporte, a escola dá todo um suporte para atender esse déficit, e uhum. graças a Deus elas estão indo bem. Ah, que bom. Uma coisa que é difícil delas se adaptarem, é que ainda eu acho que acredito que está nesse processo, é que a escola é integral aqui, né? Tá bom. E com aulas inclusive aos sábados, né? Olha E, só, bem muitas vezes diferente do Brasil, né? domingo também vão para fazer esporte, né? Entendi. Porque a escola no Japão ela engloba tudo, né?
engloba não só a parte acadêmica de estudos, mas toda a parte de esporte, de artes, de música. Então, aquilo que elas quisessem fazer é tudo a escola. Não tem essa Entendi. coisa de você sair da escola e levar para um curso de música, ou para uma academia de ginástica, ou para uma escola de inglês. É tudo na É, escola, tudo né? na escola. E todas as Então, escolas são assim no Japão? É cultural isso do todas as, Japão? é, Ah, que todas as legal. escolas, todas as escolas, né? Então, você escolhe o esporte de sua preferência, você entra nesse curso extracurricular de esporte, Uhum. e você treina pela escola, você representa a escola, e a coisa é levada a sério, né? Não é só apenas como uma atividade física, né? Uhum. Existe cobrança de você ter uma boa performance, de você sempre tentar entrar no time da escola, né? Aham. E exige sacrifício, né? De treinar durante as férias, de treinar inclusive aos domingos, muitos domingos também, né? Uhum. E então assim, a vida passou a ser a escola, os amigos, toda a rotina em função da escola, né? Uhum. E elas E começaram o ano letivo agora em janeiro? começa em abril, começa Ah, em abril. começa em abril. Então elas vieram antes, no ano passado, vieram em abril Entendi. e fizeram a aplicação em 2016, final de 2016. Final de 2016 a gente ficou sabendo que elas tinham sido aceitas. E aí no começo de 2017 nós viemos para ver onde é que iremos morar, para ver onde é que seria a escola, tudo, né, para fazer um reconhecimento de área, né? Aham. E aí voltamos para o Brasil para elas fazerem as malas, para preparar tudo e voltar em março para início de abril começar a escola, né? E eu fiquei ainda um tempo no Brasil até o final do ano passado, até outubro do ano passado, Uhum. porque tinha algumas pendências também, né? Tinha que me desfazer de algumas coisas, transferir o patrimônio, Uhum. e então isso demorou algum tempo e eu só consegui chegar no final do ano passado, né? Entendi. Mas para elas foi mais fácil porque aí elas, enfim, já foram se adaptando no começo. Já tinham conhecimento da língua, né? Uhum. Minha esposa é japonesa, então, quer dizer, em casa praticamente só se fala japonês, Uhum. né? Teve essa dificuldade de ler e escrever, porque não é no mesmo ritmo que elas conseguiram aprender isso no Brasil, né? Uhum. E essa questão da adaptação da rotina, né? Da rotina escolar, que é bem mais puxada do que no Brasil, né? É, o que não deixa de ser interessante, né? Porque É, acho que um dos pontos no Brasil que enfim, aí a discussão acho que é longa, mas um dos pontos que a gente peca aqui é justamente essa, enfim, disciplina é a base, né? É a base exatamente. que é a educação, né? E o Que a que é gente, super infelizmente, bacana. O que é super bacana no e, Japão. e aqui ela tem essa independência, né? No Brasil a gente levava para a escola, buscava, fazia tudo, É, né? é isso que eu ia perguntar. Como que a rotina delas, fora, enfim, o período integral e mais fim de semana, né? Como que muda? Você, pelo que eu entendi, você mora em Kyoto e não em Tóquio, né? Isso, em Kyoto. Que é a antiga capital do Japão, mas que ela é Isso. menor hoje que Tóquio. É isso, né? É menor do que Tóquio, né? Ah, no Brasil vocês É, moravam onde? morávamos em São Paulo, Em São Paulo, que em São Paulo. é bem caótica, né? É, A rotina, enfim, de escola em São Paulo, vocês que tinham que levar e buscar, e aí elas vão sozinhas e voltam sozinhas? Como é que vocês sentem essa sim. diferença de rotina? Aqui, aqui as crianças, a partir do primeiro grau, já são obrigadas a irem sozinhas para a escola. Olha Né? só. Então, normalmente nos bairros, o pessoal eles se organizam por regiões, né? Às Uhum, vezes por condomínios, às vezes por bairros, né? E tem um horário certo que as crianças se reúnem, né? E todas elas
vou em grupos, né, para a escola, né? Ou Entendi. andando, ou pegando condução, né, ou pegando o trem. Aham. Então, isso desde criança já aprendem a ter essa autonomia, né? Uhum. De se virar sozinho, de andar, de pegar condução. Então, com exceção da creche, na idade de creche, que os Uhum. pais levam e trazem, né, e vão buscar, a partir dali as crianças já são obrigadas a ir sozinhas para a escola. Na verdade, é até uma regra, a escola não permite que os pais levem a criança para a escola, né? Que legal. Para já E, ensinar como, enfim, lição de vida já, né? exatamente. E aí Que legal. sempre tem um responsável que acompanha esse grupo de crianças até a estação ou até a escola, né? Uhum. Normalmente, em vias mais movimentadas, ficam as pessoas, os voluntários, né? Com Uhum. as bandeirinhas nos horários de ida e volta, quando para parar o trânsito, né? Se é um Uhum. lugar que não tem farol, alguma coisa assim, eles ajudam as crianças a atravessarem as ruas, tal. Mas aqui, de modo geral, o pessoal respeita a sinalização, faixa de pedestre, mesmo não tendo farol, Uhum. o pedestre sempre tem a prioridade, né? Uhum. Então, essa questão é muito diferente também. No Brasil, praticamente sai de casa com carro, né? Aham. Descia na garagem, pegava o carro, subia no carro, seja para ir para padaria, para ir para farmácia, para o supermercado, para a escola, tudo era na base do carro. E aqui não, aqui eu estou desde outubro, minha esposa está desde abril do ano passado e a gente não tem carro, né? A gente tem Olha só. bicicleta, a gente faz Que as legal. coisas de bicicleta ou faz as coisas andando, né? Pegar Uhum. trem, pegar ônibus. E aqui funciona, né? Toda essa infraestrutura de transporte público funciona muito bem, né? É E é uma cidade limpo, bem mais segura que tá? São Paulo, né? Ah, Não só em muito termos mais. de respeito no trânsito, Hum. mas de violência mesmo, né? Ah, sim, sim. Eu acredito que é um dos países mais seguros que tem no mundo, né? Uhum. Aqui não existe arma de fogo, né? É proibido, ninguém tem, Uhum. né? Obviamente, se tirando a máfia, essas coisas todas, mas o cidadão comum não tem arma, não anda armado. Uhum. E assim, dificilmente você vai ver alguém furtando, assaltando, roubando uma outra pessoa. Uhum. Praticamente, se acontecer um caso desse, vira noticiário de TV. Entendi. Seria um fato isolado, realmente, né? De tão anormal que é, né? E a gente no É, Brasil fica tão acostumado com isso que. é E, verdade. e a sua rotina? Como é que ela é diferente no. Como é que é o seu dia a dia? Porque eu imagino que uma das principais diferenças tá justamente na rotina, né? Ah, a comida é diferente, o horário de entrada e saída é diferente, você não tem mais carro. Como que é um dia normal na sua vida? Então, no Brasil eu levava mais uma vida assim de assalariado, tinha horário para sair, muitas vezes, entre aspas, né, um horário para voltar. Uhum. Aqui não, aqui eu estou ainda formatando o negócio, Uhum. né? Então a minha rotina realmente mudou completamente, mas eu ainda não entrei no ritmo assim de trabalhar mesmo, né? Entendi. Eu tô montando a minha empresa, né? Uhum. E o que faz mais falta, assim, realmente é o contato, a falta de contato dos amigos, dos familiares, que, queira ou não, isso fazia parte da rotina do Brasil, né? Aham. Final de semana, ou às vezes né, à noite jantar na casa dos meus pais. Então, esse tipo de coisa, né, às vezes sair com os amigos, fazer um happy hour, quer dizer, isso é um tipo de coisa que eu já não tenho mais, né? Uhum. Então, a diferença maior seria aí. Agora, assim, com relação à alimentação, eu sempre, desde pequeno, já comia comida É. japonesa, né? Feita em casa, pela minha mãe. A minha esposa também, a cultura japonesa, é a cultura realmente de cozinhar, né?
da mulher, que é dona de casa, né, Uhum. de cozinhar. Então, sempre comi comida japonesa, as minhas filhas também, né? Então, esse foi não sei, não foi um problema, né, na Entendi. adaptação, né? Não foi um problema nenhum, na verdade, né? É porque a gente, pelo menos quem não tá muito familiarizado com enfim, cultura japonesa, comida japonesa é só sushi, mas não é verdade, né? Tem Não, bastante, tem bastante coisa bem interessante, inclusive. sim, sim. E, Fernando, eu fiquei curioso, você tá aí desde outubro e você tá formatando a sua empresa. Como que é para um estrangeiro abrir uma empresa aí? O que eu quero dizer com isso é, no Brasil a gente demora, sei lá, uns 180 dias e tem todo um É. trâmite e tal, especialmente se você for estrangeiro, esse número chega a dobrar, né? Como que é aí no Japão? Olha, aqui, em termos burocráticos, não é tão complicado. Tá bom? É, o mais complicado realmente é o entendimento assim da língua, né? Uhum, De você ir num órgão público atrás de alguma informação e conseguir entender aquilo que eles querem estão te uhum, passando, né? uhum, Essa é o maior problema. Agora, assim, a, o trâmite burocrático em si, você abrir uma empresa, construir uma empresa, ela é muito simples aqui. Seja para uma pessoa que é japonesa ou para um estrangeiro, isso não muda, né? uhum. O que muda eventualmente é se você precisa de alguma linha de crédito, mas eu acredito que isso, acho que em qualquer país estrangeiro, se a pessoa está acabando de mudar para o país, que não tem nenhum tipo De histórico, né? de histórico, é a mesma dificuldade que seria em qualquer lugar do mundo, né? Aham. Mas, tirando isso, as regras aqui são muito claras, o pessoal aqui não te traz dificuldade para vender facilidade aqui, né? Como é muitas vezes o caso no Brasil, Sim. você às vezes para conseguir uma informação você perde o dia todo e muitas vezes você não consegue informação, né? Então aqui a coisa funciona, você vai na prefeitura solicitar algum documento, você faz tudo de maneira muito rápida, muito eficiente, Uhum. de maneira muito respeitosa, né? Aham. Aqui você realmente percebe que esses órgãos públicos eles trabalham em função de você, né, cidadão, que está ali precisando de algum serviço E não estão fazendo um e favor pra você, né? não estão fazendo um favor, exatamente. Então, eles agradecem por você ter ido lá, né, Uhum. fazer alguma solicitação, algum pedido. Então é muito diferente, né? Essa questão, né? Agora, para você abrir uma empresa é muito simples aqui, né? Uhum. A única questão é que a questão mercadológica de mercado, como é que você vai atingir o seu cliente, como é que você vai se comunicar com o seu cliente, isso tudo tem muitas diferenças, É. né? Seja com o mercado brasileiro, com o mercado americano. Então é uma coisa que você tem que estar observando e aprendendo, né? Uhum. Como é que as mídias sociais aqui, por exemplo, não são iguais à do Brasil ou à do Japão ou dos Estados Unidos, né? São outras mídias que funcionam melhores, então tem algumas diferenças que você precisa entender aqui para poder atingir o seu público, né? Qual que é a mídia mais usada aí? Não é o Facebook? Aqui, por incrível que pareça, o Twitter é usado tanto quanto o Facebook e tem uma outra que é o Line, que é muito semelhante ao WhatsApp, Aham. né? Mas que é muito usado para fazer comunicação, Que interessante. né? E que É. nem chegou no Brasil, né? O Brasil tem também, mas são poucas as pessoas que usam, né? Ah, entendi. Se você for Eu no, não conhecia. se você for no Google Play ou no App Store, tem lá o Line, né? Tem um software. É como se fosse um WhatsApp, né? Mas é Entendi, muito mais usados aqui pelos japoneses, né? entendi. E, cara, eu não quero abusar muito do seu tempo, a gente já tá chegando no limite que a gente tinha combinado, mas eu tenho é, duas grandes curiosidades que eu sempre pergunto pra todo mundo. A primeira é, aliás, três.
por que que vocês escolheram Kyoto e não Tóquio? É por causa da, da qualidade Das de escolas, vida? Ah, da não, escola. da escola das crianças, exatamente. Entendi. A escola que elas entraram não é tão comum você encontrar uma escola com essas características, né, de acolher um estrangeiro que muitas vezes tem dificuldade da língua japonesa. Normalmente, se você vai para um grande centro, ou a maioria das escolas, o aluno realmente tem que se virar. Entendi, Tem que se entendi. virar para correr atrás acabar. E aí a maior dificuldade da adaptação da maioria dos brasileiros é essa, né? A Uhum, criança muitas vezes vem numa idade já um pouco mais avançada e não consegue a adaptação justamente por conta dessa defasagem de entendimento da língua, né? entendi. Então foi mais o fato da escola delas serem aqui em Kyoto, né? Uhum, E Kyoto é uma cidade assim maravilhosa, né? Culturalmente, sendo a antiga capital do Japão, tem muitos templos, tem muita história aqui. E atualmente é uma das capitais mais visitadas do Japão, né? Pelos estrangeiros, né? inclusive era essa uma das minhas perguntas. Se, o que que a gente não pode deixar de ver em Kyoto quando a gente for para aí? Basicamente são os templos, né? Os templos São os milenares, templos são shintoístas ou... shintoístas, exatamente, são os templos shintoístas. São templos assim de 300, 400, 500, 600 anos, né? Uhum, Tem a parte antiga de Kyoto, que tem os bairros das geishas, né, por exemplo. uhum. Toda a parte gastronômica, né? Não. Mas assim, próximo a Kyoto, você tem Nara também, você tem Osaka, seria a segunda maior cidade do Japão, Uhum. né? Você está próximo assim de muitos centros também aqui, né? Ah, legal. E dá para usar como Mas um hub para conhecer bastante coisa. exatamente. Legal. E a última é, que você daria de conselho ou de dica para quem, igual a gente falou, né, que fica pensando em sair, qual que é a dica que você dá para quem está ainda pensando? Olha, eu estava numa idade que já não dava para bobear muito, né? Apesar de que eu sei de histórias aí de pessoas que com 50 anos Uhum, acabam topando esse desafio de mudar do Brasil. A minha razão de ter saído do Brasil foi principalmente pela falta de segurança, tá né? bom. E todas as questões aí que acaba você tendo um desgosto, né, de morar no Brasil, todas essas crises políticas, e a impunidade principalmente, né, as coisas que você vê que no Brasil não... Se você falar, pô, o que o Brasil tem? Eu vou falar que o Brasil não tem nada, não tem segurança, não tem saúde, não tem educação, né, Sim, que seriam os os três três pilares básicos. necessários para qualquer país que queira se desenvolver, né. Uhum, E assim, eu cresci sempre pensando que o Brasil seria um país do futuro, que eu estaria hoje, na minha idade, gozando de um país legal, né, digno de se morar, né. E, uhum, infelizmente, não veio, né, esse Brasil que eu esperava, né. Então, eu acho que se você é jovem, eu acho que não tem que ter receio, tem que tentar realmente. Acho que pior, acho que não fica, né. A única questão é que, assim, você vai sentir falta dos familiares, dos amigos, né? Mas tem muitos outros aspectos que você vai ter como um ponto positivo, né? A sua vivência, a experiência de viver num país com uma outra cultura, o conhecimento de uma outra língua, né? uhum. Então, para as pessoas que são jovens, realmente não ter receio, né? Se você tem na cabeça que quer realmente sair do Brasil e quer tentar uma coisa melhor ou quer ter uma experiência melhor, eu acho que você tem que definir uma data e decidir, né? Decidir
decidir se mudar. E eu acho que assim, realmente acho que não tem idade, né? Uma pessoa que está já, às vezes, numa idade já um pouco mais avançada também, acho que nunca é tarde para tomar uma decisão, né? Uhum. Eu só acho que quanto mais tarde tem que ser uma coisa mais planejada, né? Acho que é difícil uma pessoa sair tarde, uma certa idade, e pensar em fazer um pé de meia. Acho que já não seria uma idade de fazer um pé de meia, né? Entendi. Aham. Eu acho que é uma decisão que acho que envolve outras coisas também. Tem que envolver outras coisas também, né? Então eu acho que o que eu teria que falar é assim, não ter receio e tomar essa decisão e ir em frente, né? Eu acho que qualquer coisa, você volta, né? Você volta para o Brasil, né? É verdade. A coisa deu errado, você volta para o Brasil. Então, eu acho que não tenho receio de tomar essa decisão, né? Super legal. Fernando, adorei a nossa conversa, cara. Adorei te conhecer. Desejo toda a sorte aí pra vocês nessa adaptação. E pra quem tá ouvindo a gente, muito obrigado. Não, obrigado a você. Eu que agradeço, Fernando. Valeu, tchau, tchau. Então, nação sonhadora, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acessar o nosso site www.sonhosgrandes.com.br e curtir a nossa página no Facebook para conhecer mais histórias de brasileiros pelo mundo. Deixem seus comentários, curtam e compartilhem nas redes sociais e até a próxima.